Mas, e você, Poliana, você ainda tá na área, na particular, na área pública, ou... Isso, eu ainda atuo, né? O concurso da prefeitura, ele é 30 horas, né? Então, eu trabalho pela parte da manhã na prefeitura. Tem essa flexibilidade. Isso. E aí, à tarde, lá na clínica. O fisioterapeuta tem que trabalhar. Vai muito! Trabalhar, né? Pessoal Não close. brinca. Ganha 150 mil, né? Brincadeira. Deixa eu falar pra vocês. Poli, quando você veio pra Diamantino em 2018, foi em junho, né? 2019. É, 2019, né? Logo começou o Covid-19, né? Que foi a pandemia. E aí a profissão de vocês também foi uma profissão muito importante, que foi muito requerida nesse tempo, né? Que se entubava pessoas e tinha que ter o acompanhamento do fisioterapeuta. E pós também, né? Que muitas pessoas tinham o Covid e ficavam com alguns terapia traumas. intensiva. Ficavam com alguns traumas. Você poderia um pouco relatar dessa experiência? Acho que você também, né, Rodrigo, participou um pouco também. Pessoas que... Acho que você foi mais o lado pós, né, Rodrigo? Então, na verdade, assim, a Poli pode falar se você... Não, pode falar. Na verdade, a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né? A pandemia, ela nos deixou, assim, assustados, aterrorizados, porque a gente não sabia o que era. Era uma coisa muito nova. Muito novo. E isso nos assustou em todos os quesitos, porque o principal medo era morrer. Né? Então, todo mundo, eu acredito que tinha medo de morrer, mas nós, profissionais da saúde que estávamos na linha de frente, esse medo era muito maior, porque a gente tinha não só a nossa preocupação física, né, como também das pessoas que estavam ali sendo atendidas por nós, por essa integridade física desses pacientes. É uma realidade muito diferente para quem estava na linha de frente, porque para nós, enquanto civis, estava com medo, mas estava em casa. Exato. E não sabia sobre o vírus. Agora a linha de saúde estava com medo, não sabia muito sobre o vírus, mas tinha que estar ali. Então colocava... Se era uma pessoa exposta, que também quem estava perto acabava sendo exposto também, como família, parentes, amigos, e também os pacientes, né? Porque muita gente ia procurar o tratamento, mas era negativado por parte do vírus, né? Estava sem o vírus. E tinha os que estavam ali que estavam infectados, né? Então tinha toda essa emoção de medo, de... Aqui em Diamantino a gente ficou aterrorizado antes do tempo, né? Porque, na verdade, nós não tínhamos nenhum caso e nós já estávamos em pânico e em casa, isolados, e aquela sirene terrível passando na rua e deixando todo mundo em pânico, e a gente pensava, meu Deus, será quantos dias eu vou ter que ficar aqui? E tem comida, não tem comida? Foi assim. Na época da sirene, eu falei assim, eu sem nenhum parente aqui em Diamantino, sem precisar de um fio de cabelo fazer um chá, não tem, aqui em Diamantino não tem. E aí eu falei, começou aquela sirene, né, profissional de saúde, linha de frente, eu falei, vou fazer um plano da Pax. Porque, eu morrer, cara, ninguém vai, né, sepultar ali, não tem como, não tem ninguém aqui, meu corpo não vai pro Maranhão. Eu tava ficando já nessa paranoia. Aí eu falei, não, peraí, né, vamos encarar, vamos estudar. Então aí passou, mas gente, aquela sirene, aquele toque de recolher foi aterrorizante. Pra mim, eu cheguei a cogitar realmente isso, porque eu falava, e agora? Vai todo mundo morrer? Parecia realmente o fim, né? Mas quando aconteceu também, pô, você atendia no PA, né? Isso, era na ala a gente atendia no centro, né, e no PA, né, a gente... Eu falo assim que também foi onde a fisioterapia ela teve um pouco mais de evidência, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente trabalha ali na linha de frente da ventilação mecânica, né? Somos nós que sabemos os parâmetros ventilatórios de cada paciente. Foi uma coisa muito requisitada nessa... Exatamente. O meu pulmão não é do tamanho do seu, né? O meu volume corrente de ar respiratório não é... Então, são aí critérios onde a fisioterapia ela teve aquele AMP, né, que realmente precisava aí. E aí a gente eu trabalhei, né, de linha de frente lá no PA. E assim, o contato com os pacientes, o contato com os familiares pro profissional é desafiador. Porque era muito devastador quando chegava e aqui em Diamantino, né, não tem o suporte adequado, né, comparado com capital. Então, quando o paciente se deslocava para UTI em Cuiabá, era um sofrimento.
né? Muitas vezes a gente foi, né, na ambulância, acompanhava o paciente. E assim, muitos casos mesmo, mas passou, né? Mais uma vez, a gente encarou, a gente tava lá à linha de frente e a gente conseguiu vencer isso. E é realmente gratificante. E aí também tem o pós, né? Muito paciente chegar, sair. Hoje em dia, a fisioterapia respiratória ganhou mais visibilidade ainda pela essa questão, né? Eu tenho pacientes de fisioterapia respiratória que, quando a doutora Monize me indica crianças com congestão nasal, né? Faz a ausculta pulmonar, tá? Com secreção, ela indica para fisioterapia respiratória. Aí o pai fica assim, opa, o que é fisioterapia respiratória? Né? São manobras, são técnicas que hoje a população abriu a mente para essa nova área. Então hoje eu tenho pacientes, né, crianças que vão lá fazer fisioterapia respiratória. Mas isso foi depois do COVID. Já existia, mas ganhou muito mais ênfase e os pacientes evoluem, os pacientes melhoram com a fisioterapia respiratória. Com certeza, eu falo porque assim, todo mundo teve experiências, né, com a Covid. Sim. A grande maioria teve experiência com Covid. Quem não teve parente ou algo assim, mas no mínimo um conhecido muito próximo que deve ter pegado e passou por esse momento. Foi um momento muito desesperador. Só que eu falo assim, agregou muito ao ser humano, né, a questão de saber que encarar muitas vezes as coisas de peito aberto mesmo, ir pra cima, não se... Que muitas pessoas, eu falo que por mim, eu fui um dos primeiros casos aqui, eu falo que aquele desespero, achei, peguei, agora eu vou morrer e pronto, entendeu? E muitas vezes você precisa encarar, né? Como o Brasil hoje, a Covid matou muitas pessoas, a gente sente muito por isso, mas tem muitas outras doenças também, né? Que matam pessoas, que muitas vezes precisa da valorização do profissional para salvar essas vidas. E eu acho que o Covid ensinou muito isso, valorizar um profissional, cada um na sua profissão. Eu falo por mim. Se você perguntar pro Samuel o que era, se ele sabia o que era fisioterapia, eu achava que era só algo para ajudar quem quebrou, alguma coisa, entendeu? Não sabia nada que tinha a ver com pulmão, com respiração, entendeu? Problema respiratório e etc. Então, acrescentou muito mesmo. Na verdade, a fisioterapia ela é um curso, apesar de já ter um tempo de caminhada aí, mas ele é um curso muito recente e é um ramo muito recente de espaço, apesar de que hoje o fisioterapeuta ele consegue atuar em todas as áreas da saúde, né? A gente tem desde a aplicação de um atendimento clínico básico ao mais intensivista e mais importante acompanhamento cirúrgico, o fisioterapeuta pode intervir, né? Só que reconhecer isso é o que você disse, aos poucos e vai acontecendo essas oportunidades. A pandemia foi uma que evidenciou que o principal fator de cura de muitos pacientes com Covid foi fazer a fisioterapia, né? Fisiorrespiratória, exercícios físicos, né? De cinesioterapia e assim por diante. O pós-operatório foi um dos mais importantes, porque um maior índice de morte, né, da Covid não era só por conta da Covid em si, mas por conta das sequelas que a Covid deixava. Então, muitas pessoas saíram do estado positivo de Covid, mas não saíram do estado sequela de Covid. E o estado sequela de Covid, em muitos estudos clínicos, foram com mais de 1 ano ainda evidenciados e percebidos não só em sequelas físicas, também como sequelas de outras patologias que já vinham associadas, e essas patologias, elas intensificaram ou agravaram ou deixaram sequelas maiores do que o que deveria ser por conta da Covid ter vindo. E ela, por atingir a parte neuronal, ela é um dos principais fatores de comando, de resposta, então é onde teve mais agravos nessas patologias, né? Então, fazer o pós, e na época da pandemia, eu e a Poliana nos vimos obrigados a nos separar. Por quê? A gente trabalhava... Foi uma separação Foi uma separação, porque eu falei, Poliana, não posso mais que você venha na clínica e nem eu, tá? Porque você vai ter que ficar na ala Covid. Então, ela ficou 100% no PA. E eu falei, toca firme lá com a ala Covid e dá o seu 100%. Pessoal ganhando alta e precisando de pós-Covid, eu assumo. E aí eu assumi a bronca do pós e a gente ficava nessa troca.
né? Ela na linha de frente e eu na linha posterior aqui acompanhando e nesse feedback do retorno e das reabilitações, né? Porque muitos casos que ficaram, às vezes, ali 15, 20, 30 dias entubado, que saíram e depois, né, por conta do trabalho do fisioterapeuta na linha de frente, ficou conosco no pós-operatório, ali no pós-Covid, por 6 meses, 7 meses, né? Porque as sequelas físicas foram muito maiores, muita fraqueza, muita perca de memória, muita debilitação mesmo em questão motora, né? E aí isso aí leva um tempo para se reajustar. Então muitas pessoas precisaram ficar um tempo maior. Até tem pessoas que estão até hoje, né? E nós já estamos aí há, 3 anos, né? Desde o início. Então até hoje aí nesse processo. Mas é como a Poliana disse, graças a Deus muitos venceram, né? E estão conseguindo aí seguir com a vida, né? E para você na área hoje, baseado nos seus clientes e também no seu conhecimento, o pós-operatório se aplicou mais a pessoas mais novas, pessoas mais idosas ou pessoas que já tinham um estado de saúde mais debilitado, diabetes, pressão alta, coisa do tipo? Na verdade, as patologias associadas foram o que mais agravaram os casos. Então, nós tínhamos muito casos de Covid e até muitas mortes porque tinham associado diabetes, hipertensão, né? Mas como a Covid, ela não olhou cara, né, ela pegou geral, então a gente recebia de tudo, de criança, no caso, o não bebês, né, mas a gente tinha quadros aí desde criança ao mais idoso com a mesma, com o mesmo tipo de, não mesma intensidade, mas com os mesmos reflexos de sequelas por conta da Covid em si. Então a gente recebeu de tudo um pouco, né? Não deu muito como distinguir isso, apesar de que isso são muitos estudos importantes que tem que ser feito mesmo, evidenciados, né? Sim, porque pelo fato da pessoa ela já ter uma saúde não tão legal, qualquer coisa já traz complicações maiores. Exatamente. Né? Então acaba afetando bem mais. Mas, graças a Deus, essa é uma realidade que já se tornou mais, assim, não tão preocupante, né? É uma coisa que tem que ter muita atenção, mas hoje você consegue fazer coisas que você não conseguia fazer antes, que é simplesmente sair depois das 10 da noite de casa por causa da questão do toque. A vacina foi primordial para o principal ato que era morrer, né? Então, a gente tem aí um percentual gigante de pessoas que não morreram por conta de já terem se vacinado, mesmo que por uma única vez. Tem os mitos e as situações referentes por conta da vacina aconteceu isso comigo, e tem algumas situações que podem até ser verdade, né? A gente não tá aqui para dizer isso no sentido de verdade ou mentira, mas o que é real e é verdade é que não teve mais mortes nessa forma, na grandiosidade em que a gente tinha em Diamantino, como foi o percentual de pessoas que faleceram por Covid, né? Com um prazo tão curto e por uma mesma doença, por um mesmo problema, né? Então, graças a Deus, a vacina nos deu essa oportunidade, né? Possibilitou um espaço para dar uma respirada. Uma chance de viver, né? Sim. Exatamente, uma chance de viver.